Meus amigos, meus irmãos, muito boa tarde. Estamos dando início ao nosso momento de fé. Eu quero começar o nosso momento de fé hoje analisando uma questão interessante. Eu quero louvar a Deus porque entre evangélicos e católicos, graças a Deus, ultimamente tem sido possível a gente ter uma boa convivência. Eu estou me lembrando que em 2011 aconteceu o centenário da Assembleia de Deus no Brasil. Foi em Belém, Pará, né? E eu estava lá. E quem compareceu lá no centenário da Assembleia de Deus foi o arcebispo Dom Orani Tempesta, que, aliás, hoje é o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Pois ele estava lá. Achei muito importante, muito interessante a presença do arcebispo. Eu mesmo tenho alguns padres que são meus amigos, eu tenho um certo bom relacionamento com diversos sacerdotes da Igreja Católica. Aliás, ao longo da minha vida, como pastor, em várias cidades onde eu estive, isso aconteceu. Então, portanto, a gente convive muito bem, graças a Deus. Agora, há as diferenças, evidentemente. E para mim, a questão maior, o aspecto bíblico maior que se constitui numa diferença é essa questão que nós reclamamos, nós evangélicos reclamamos, é o retorno à Bíblia, o retorno ao evangelho puro. Porque você sabe de uma coisa? O mundo está perdido, precisa de salvação. E Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, para nós, e no meu entendimento, a doutrina mais importante do Evangelho, da Bíblia, é a doutrina da salvação pela fé em Jesus. Então, a coisa começa por aí. Se a gente for, digamos assim, mesmo conversar, sem falar em debater, discutir, mas só em conversar sobre algumas diferenças, para mim, a questão começa por aí. Ainda vou dizer mais. Quando a gente examina, analisa os vários grupos cristãos, a gente sempre nota que todos têm uma bagagem enorme de doutrinas, de hábitos, né? Que se chamam de usos e costumes. Cada um tem a sua liturgia, tem a sua forma de governo, etc, etc. Então, haverá sempre as diferenças, mas, digo eu, se qualquer grupo cristão tiver uma doutrina, vamos chamar assim, se não é uma doutrina completamente falsa, é meio falsa. Se tiver alguma doutrina devendo alguma coisa ao Evangelho, eu penso que todos os grupos, todas as igrejas, se todo mundo colocar corretamente a doutrina da salvação, as diferenças vão cessar. Todas as doutrinas com tendências a serem falsas, elas serão ajustadas, porque a base do Evangelho, eu repito, não é porque eu creio assim, não é porque nós evangélicos cremos assim, não é por isso não, é a verdade. Por que Jesus veio ao mundo? Para salvar a humanidade. Por que salvar? É porque a humanidade está perdida. Então, a essência do Evangelho é a questão da salvação. Portanto, meus queridos amigos, essa é a questão que eu queria levantar agora e queria pedir que os meus amigos, os meus irmãos, todos que me assistem, que meditem nisso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a definição de evangelho segundo o apóstolo Paulo. Está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 10 e 11, por ali. Está escrito isso. Agora, eu queria começar a finalizar o meu comentário, lendo aqui para os meus amigos o que nós consideramos o texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3 e versículo 16. Onde nós encontramos a seguinte afirmação: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim,
Este é o texto áureo da Bíblia. Então, para nós entendermos o que significa o cristianismo, a essência do cristianismo, nós temos que prestar atenção nestas afirmações. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Jesus veio ao mundo porque o mundo estava perdido e Deus queria salvar o mundo através do seu Filho Jesus. E diz aqui, para que todo que nele crê, essa salvação é pela fé. Nós temos que crer em Jesus. E, inclusive diz aqui, aquele que nele crê não pereça. Aí temos que entender o sentido, esse sentido aqui dessa perecibilidade. O que quer dizer isso? Não pereça. Pois é, são questões para a gente conversar, para a gente examinar e ver na Bíblia o significado. Inclusive diz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que entender, então, o que é essa vida eterna. Então, aí está, meus queridos amigos. Eu hoje estou começando aqui, pelas redes sociais, uma linha de pensamento dentro dessa questão da salvação. Eu convido você para amanhã, você estar comigo aqui, porque nós vamos examinar este assunto, vamos examinar vários aspectos dessa questão da salvação. Eu vou terminar agora este comentário, esta reflexão, e quero orar com os meus queridos amigos, com os meus queridos irmãos, como sempre eu faço. Porque você sabe de uma coisa? Quem abre os nossos olhos para nós entendermos a palavra de Deus é o próprio Deus. O ser humano, ele é limitado, o ser humano é pecador, o ser humano, enfim, ele não consegue alcançar determinadas coisas por si mesmo. Então é preciso que o próprio Deus nos revele, o próprio Deus fale conosco, o próprio Deus ilumine o nosso caminho. Então é o que nós vamos fazer agora, nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos abençoar dessa maneira. Então, portanto, meus amigos, meus irmãos, vamos agora orar. Se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. E eu quero Te louvar, meu Deus, porque a Bíblia é uma só, o Evangelho é um só, o nosso Deus é um só, a verdade do Evangelho é uma só. Então, Pai, eu quero pedir, revela-te a nós. Todas as pessoas que estão buscando a verdade, revela-te, guia, mostra o caminho, abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Abre a nossa mente para que nós possamos entender. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. E assim, Pai, fala conosco, revela-te a nós. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu oro com fé e te agradeço por tudo o que tu tens feito e por tudo o que tu vais fazer. Em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amigos, eu tenho grande prazer em estar aqui todas as tardes, neste horário, para falar estas coisas, para abrir a Bíblia, para comentar a palavra do Senhor. E amanhã nós vamos continuar. Esteja comigo aqui, porque você será ricamente abençoado, como você está sendo abençoado neste momento com a palavra de Deus. Então, até amanhã. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Amigos, estamos juntos. Até amanhã.